Olá! Cientistas do mundo todo ainda trabalham para entender como funciona a imunidade nas pessoas que já pegaram a Covid-19. Estudos recentes sobre o tema, realizados por cientistas do King's College de Londres, mostraram que os indivíduos que contraíram a doença e se recuperaram adquiriram uma imunidade natural, mas por um período curto. Em cerca de 3 meses, os níveis de anticorpos dessas pessoas começaram a diminuir, segundo a pesquisa. E justamente por conta ainda dessas inconsistências nas pesquisas sobre a doença, a infectologista Carolina Ali recomenda continuar se protegendo, usar máscara, álcool em gel, continuar seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Veja o que ela disse na última parte da nossa entrevista. A senhora falou sobre a questão da transmissão. Eu tenho um período, então, de transmissão da doença. E depois um período que essa transmissão cessa, é isso? É isso. Ao identificar anticorpos, como eu não consigo garantir que eu não estou transmitindo mais, a conduta é a mesma para todo mundo, fazer esse isolamento domiciliar, certo? Claro que se esse indivíduo, depois de um mês, repete o teste rápido dele continua positivo, ele não vai fazer novamente o isolamento domiciliar, não. Certo? A questão toda é que, nesse primeiro exame, como nós estamos num momento de surto, né, como um momento em que várias pessoas estão tendo infecção ao mesmo tempo, eu não consigo descartar que ela não esteja transmitindo, tá? Voltando naquele conceito que os anticorpos podem surgir num momento muito precoce da infecção. Então, por garantia, a gente orienta esse isolamento domiciliar para todo mundo que teve o seu primeiro teste rápido positivo. E não está escrito em lugar algum que essa conduta de que IgM tem que se afastar e IgG pode voltar a trabalhar. Isso não está inscrito em nenhuma publicação oficial. A conduta do Ministério da Saúde e do CDC é a mesma para todo mundo que realizou o teste de anticorpos. Se foi identificado anticorpos na corrente sanguínea, vai fazer esse isolamento. Tá, então, professora, quem já teve a recomendação atual, qual é? Quem já teve, detectou que já teve a COVID. A pessoa está imune e não transmite mais? Provavelmente sim, nós não podemos afirmar isso, mas provavelmente sim, tá? Como a gente ainda não sabe da transmissibilidade desse vírus, se pode haver uma reativação ou se pode haver uma reinfecção, a conduta que quando essa pessoa retornar à sua vida normal, que ela continue utilizando máscara, continue com todas as proteções, né, com todas as recomendações que são feitas para todo mundo. Tá? Mas provavelmente esse indivíduo não se reinfecta, pelo menos num curto espaço de tempo, e provavelmente ela não transmite mais o vírus. A infectologista disse ainda que, enquanto não houver uma vacina, é importante manter o distanciamento social, principalmente entre as pessoas do grupo de risco. Professora, uma pergunta que vai junto com essa. A gente que está aqui numa realidade de uma cidade universitária, muitos estudantes ainda ficaram por aqui, né? Alguns porque não têm condições de viajar, outros para preservar a própria família, né? Então, eu não vou para minha casa porque eu tenho alguém do grupo de risco, ou a minha mãe, meu pai são mais velhos, então eu prefiro ficar aqui para preservar. Para essas pessoas, qual seria o ideal? Eu quero ir para casa, eu não sei quando isso vai acabar, eu quero encontrar minha família, os meus amigos. Qual seria uma recomendação ideal? Vitor, não existe exames que me deem carta branca para poder liberar esse contato, principalmente com a população de alto risco, né, idosos, indivíduos que têm problemas crônicos de saúde. Não existe um exame que vai me dar essa liberação assim, tá? Qualquer exame, eu posso estar numa janela imunológica, qualquer exame, ele pode ser um falso negativo. Então, se eu estou querendo fazer a coisa certa, o ideal é manter esse isolamento,
tá? A gente não tem esse exame que vai te dar o passe livre. Entendi. É uma dúvida que muitas pessoas acabam perguntando isso, porque, mas e se eu ficar 14 dias isolado? Aí eu pego um transporte público, geralmente, aí chego na minha casa, eu tenho que ficar o quê? Mais 14 dias isolado? Totalmente isolado? Seria isso? Seria isso, né? A única forma que eu tenho de garantir que eu não vou transmitir para ninguém é manter essa reclusão aí de 14 dias, nesse período não tive sintoma, né? Mas tem esses vieses. A gente pega transporte público, a gente entra em contato com um guichê, com alguém no supermercado, né? Então é muito complicado isso. A gente tem que entender que mesmo assintomático, o indivíduo pode transmitir o vírus, certo? A intensidade disso está sendo muito discutida, né? Talvez acreditava-se no começo da pandemia que o assintomático transmitisse muito. Hoje a gente já acha que essa transmissão não é tão intensa assim, mas que ela acontece, né? Existe aí um período de incubação do vírus no organismo, que é variável de indivíduo a indivíduo, mas a gente sabe que se medicina fosse uma ciências exatas, a gente sabe que, por exemplo, um indivíduo que ele é imunossuprimido, aquele indivíduo que tem imunidade baixa, né, por alguma doença, ou através de medicamentos que ele tenha que tomar, aqueles indivíduos que têm imunidade baixa, eles podem ser carreadores do vírus por mais tempo e podem transmitir com mais facilidade. Sim, professor, agora olhando o lado dessas pessoas que fazem parte do grupo de risco, até que surja uma vacina, e uma vacina que seja eficaz, as medidas de proteção, de prevenção, principalmente para essas pessoas, vão ter que continuar, né? Certamente. Enquanto não tivermos uma vacina eficaz, e eficaz para todos os grupos, né, todos os grupos etários, para todas as situações, essas pessoas têm que ser poupadas do convívio, né, do relacionamento com outras pessoas, porque elas são extremamente suscetíveis. E é nítido, né, nas informações, nos grandes inquéritos aí, é nítido a alta letalidade da Covid-19 em indivíduos acima de 60 anos e portadores de algumas doenças crônicas. A infectologista falou também sobre os testes de detecção do novo coronavírus realizados em Ouro Preto e em Mariana. Aqui, no caso, a senhora saberia me dizer quais testes estão sendo realizados em Ouro Preto e Mariana? Sim. Os testes que foram fornecidos pelo Estado, que têm sido disponíveis, que estão disponíveis no SUS, nós temos, né, como você disse, o RT-PCR realizado pela FUNED, nós temos o teste de anticorpo fornecido pelo Estado. Ele é um teste de uma marca específica que não faz a diferenciação entre IgM e IgG. Os testes adquiridos pela Prefeitura de Mariana, os testes rápidos adquiridos, né, eles fazem a diferenciação da fração IgM e IgG dos anticorpos. Nós temos observado alguns falsos positivos entre os IgM, entre os indivíduos que realizaram esse teste, tiveram somente a fração IgM identificada. Existe essa suspeita, né? A gente não pode garantir que são falsos positivos, né? Mas haveria a recomendação desse indivíduo repetir esse teste depois de um certo tempo para observar a viragem sorológica. Tá? A rede privada já está disponibilizando testes também, né? Na rede privada a gente encontra tanto o RT-PCR quanto os testes de anticorpos, certo? Então, são os exames que a população da região dos Inconfidentes tem tido acesso. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.